Olá de novo, pessoal do quarto ano. Então, conforme combinado, a gente já teve nossa aula de português, agora nós iremos realizar nossa aula de ética, tá bom? A aula de ética, a gente vai precisar pegar nosso livro de ética e abrir na página 33, tá bom? Ali na página 33 nós vamos ter um texto e o nosso tema, né, de trabalho de hoje de ética, ele também resgata aquela história da galinha ruiva que nós lemos na primeira aula, né? Ele fala muito da colaboração, da importância da fraternidade, da solidariedade com as pessoas, tá bom? Então vamos começar pela página 33, vamos ler o texto, tá bom? Acompanhem junto comigo esse texto. As colheres de cabo comprido. Dizem que Deus convidou um homem para conhecer o céu e o inferno. Foram primeiro ao inferno, depois abriram a porta, viram uma sala em cujo centro havia um caldeirão de sopa. E à sua volta estavam sentadas pessoas famintas e desesperadas. Cada uma delas segurava uma colher de cabo comprido, que lhes permitia alcançar o caldeirão, mas não alcançavam a própria boca. O sofrimento era grande. Em seguida, Deus levou o homem para conhecer o céu. Entraram em uma sala idêntica à primeira. Havia o mesmo caldeirão, as pessoas em volta e as colheres de cabo comprido. A diferença é que todos estavam saciados, todos estavam de barriga cheia. Eu não compreendo, disse o homem a Deus. Por que aqui as pessoas estão tão felizes, enquanto na outra sala as pessoas morrem de aflição se é tudo igual? Deus sorriu e respondeu: Você não percebeu? É porque aqui eles aprenderam a dar comida uns aos outros. Então, olha só que legal essa história, né? Ela fala de céu e inferno como atitudes boas e atitudes ruins, né? Então, quando você é egoísta, só pensa em você, não se preocupa com o próximo, você está com uma colher de cabo comprido voltada para você mesmo. Então, você não consegue se servir da sopa, porque o cabo é muito comprido, então você não consegue, né? E quando você pensa no próximo, você também é alimentado, então você não passa fome, porque daí o cabo comprido alcança a outra pessoa. Não alcança você, mas alcança outra pessoa. E a colher do cabo comprido da outra pessoa também alcança você. Então você pode alimentar a outra pessoa e a pessoa pode te alimentar e você não passará fome, né? Essa é a história desse texto, né? É muito interessante porque ela faz a gente pensar naquilo que a Pro explicou lá na sala várias vezes, que nós temos na nossa vida dois caminhos a seguir. Nós temos o caminho do bem e o caminho do mal. E as nossas escolhas é que fazem com que a gente trilhe por esse caminho do bem ou do mal, né? Então a gente precisa parar para pensar nisso, pensar qual é o caminho que a gente está seguindo, né? Às vezes a gente nem percebe que a atitude que a gente está tendo é uma atitude do caminho ruim, né? Nós temos esses dois caminhos. E lá na frente, no futuro, nós vamos ter um lugar onde a gente vai chegar com isso, né? A gente vai ter uma vida boa, a gente vai ter uma vida estruturada, nós vamos ter conforto, nós vamos ter família por perto, nós vamos ter amigos, esse tudo é caminho do bem. Agora não, nós não vamos ter nada, nós não vamos evoluir na vida, esse é o caminho do mal. Então nós precisamos sempre pensar nas nossas escolhas, tá? E essa história fala muito de solidariedade. Solidariedade é você se preocupar com o outro, você se preocupar com a necessidade do outro, né? E você fazer algo por isso. Então, esse livro, essa história fala muito também com relação à galinha ruiva, né? Relembrando, a galinha ruiva pediu ajuda para os seus amigos para preparar as coisas para fazer o bolo. E ninguém quis ajudar. Será que se a galinha ruiva no começo tivesse falado assim: quem não me ajudar não vai comer o bolo? Será que alguém com interesse no bolo teria ajudado? Porque tudo que a gente faz na vida, a gente precisa fazer de coração e não por interesse, né? Então vamos lá.
A gente tem atividades para fazer aí na página 33 embaixo, pense e responda. Em sua opinião, por que o trecho final da parábola está em destaque? Então, lá no final da parábola, nós temos um trecho que está escrito em destaque, ou seja, numa cor mais escura que destaca. E por que ele está em destaque? Na sua opinião, tá? 2. Qual é a relação entre o tema do encontro de hoje e a história das colheres de cabo comprido? Então, qual é a relação do que a gente está falando com essa história? É isso que eu expliquei para vocês. Então, vocês vão explicar com as suas palavras, tá? Depois a gente vai para a página 34. Na página 34, nós temos um diagrama onde você tem que descobrir o significado de cada palavra no número e depois passar para o diagrama, tá? Resolva o diagrama e descubra palavras que representam o que a fraternidade traz de bom e positivo para as pessoas. Então, número 1, o que nos faz sentir seguros. Qual é a palavra que traduz o que nos faz sentir seguros? É uma palavra, tá? 2, o contrário de guerra. 3, devemos ter para com todas as pessoas. O que vocês não souberem, pula, que depois vai ficar letrinha sobrando. Aí a gente preenche, tá bom? 4, prazer de viver. 5, o contrário de separação. 6, contentamento. 7, sentimos quando estamos de bem com a vida. 8, o que se conquista com a união. E 9, ânimo. Não é muito fácil, mas já tem algumas letrinhas prontas aí. Então, conforme vocês forem preenchendo, vocês conseguem preencher o resto, tá? A palavra do meio dela, que está em pé, a única palavra em pé, eu vou falar para vocês que é a palavra fraternidade. Por que a Pro tá passando essa palavra? Porque daí fica mais fácil de preencher o resto, tá bom? Então, fraternidade. Pro, mas eu não estou conseguindo descobrir. Põe no Google, né? Vocês gostam muito, né, de mexer na internet, no joguinho, nos vídeos do YouTube. Então, aproveita esse recurso que vocês têm, tá? Tá com uma dificuldade muito grande naquela ali, não tá conseguindo fazer, coloca lá no Google como que o que significa, porque daí vocês vão achar alguma palavra que encaixa, tá? 2, escolha uma das palavras e escreva uma frase com ela. Então, uma dessas palavras que você descobriu, que você escreveu no diagrama, vocês vão escrever uma frase com ela, tá bom? Então, vocês vão pegar e escrever uma frase que vocês criarem que tenha sentido. Lembra que a frase tem que ter ortografia correta, tem que ter primeira letra maiúscula e tem que ter ponto final ou exclamação ou interrogação, tá bom? Tem que ter pontuação correta, acentuação correta e ortografia correta. E letra caprichada para entender, tá? Depois a gente vai aí para a página 35, que vai ser a nossa última página de hoje, que é uma página legal, né? Que ela fala assim: observe estas cenas. Nós temos 2 cenas. A primeira cena, tenho muitos carrinhos, este é para você. Então, o que acontece? O menino tá dando um carrinho para a menina, né? Aparenta ser talvez uma irmãzinha. E na segunda, obrigado por passear comigo. Você é mais que uma amiga, é como uma irmã. Então, a amiga está carregando ele, ajudando ele, né? Porque assim, quem usa cadeira de roda, gente, que carrega, né, passa a cadeira de roda de lugar com as mãos nas rodas, cansa muito, é muito pesado. Então, assim, é muito legal essa atitude dessa amiga de levar ele para passear, né? Então, assim, nós temos 2 cenas muito bonitas, muito interessantes para a gente parar e refletir. E embaixo temos algumas perguntas para conversar sobre essas cenas. Essas perguntas vocês vão conversar em casa com os seus familiares, tá? Do mesmo jeito que a gente faria na escola, em sala de aula. Que relação existe entre elas, entre as 2 cenas? Essas cenas estão relacionadas à fraternidade? Por quê? Você tem praticado a fraternidade em casa com a sua família?
De que maneira? Você tem sido gentil? Você tem ajudado a família? Você tem se preocupado com as coisas dos seus irmãos, dos seus pais, dos seus avós? Você tem praticado a fraternidade na escola com os colegas e funcionários? Explique. Então, essa da escola, vocês não vão falar no dia de hoje, porque hoje a gente está em casa. Mas, quando vocês ainda estavam na escola, vocês estavam praticando a fraternidade? 5. Você conhece uma pessoa que precisa de algum tipo de ajuda e como você poderia ajudá-la? Então, pensa numa pessoa que vocês gostariam de ajudar e como vocês poderiam ajudá-la, tá? Nós temos amigos da sala, nós temos pessoas, às vezes amigos da família, nós temos pessoas na rua, nós temos muitas pessoas com que a gente pode ajudar. Então, vocês vão colocar aqui para mim um exemplo de uma pessoa que precisa de ajuda, não precisa citar o nome da pessoa, e em seguida escrever como vocês podem fazer para ajudar essa pessoa, qual seria a sua atitude de ajuda, tá? Mas uma atitude verdadeira, não uma coisa que você não faria, combinado? Então, essa é a nossa atividade de ética. Nosso dia hoje tá curtinho, temos poucas atividades, tá? Amanhã é o último dia da semana, nós teremos, assim, arte, uma proposta de atividade de arte, nós teremos amanhã português e matemática. Então, vai terminar a semana e a gente vai descansar sábado e domingo, tá bom? Então, vamos aproveitar que hoje o dia é curtinho e fazer valer a pena. Um beijo!